Na nossa última aula, nós estávamos analisando a interpretação, integração e correção de antinomias. Hoje, nós vamos começar o próximo ponto do programa, né, da nossa programa aqui do nosso módulo, e seguindo aqui o CTN, nós vamos estudar a obrigação tributária. A obrigação tributária, como eu já tinha antecipado, ela está tratada nos artigos 113 a 138 do Código, do CTN. E eu vou começar pelo artigo 113. O 113, ele diz o seguinte: a obrigação tributária é principal e ou acessória. Então, eu tenho dois tipos, duas espécies de obrigação tributária. Eu tenho a principal e eu tenho uma obrigação que é acessória. A obrigação principal está no parágrafo 1º. Ela surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Então, vamos por partes. Quando a gente fala em obrigação principal no direito tributário, ela sempre envolve uma prestação pecuniária. Aqui não é o conceito de principal e acessório do Código Civil. A obrigação ela é principal no direito tributário quando ela envolver uma prestação pecuniária, em dinheiro ou algo que possa ser convertido em dinheiro. É sempre uma obrigação de dar, ou pagar o tributo, ou pagar a penalidade. Vocês vejam que isso cai muito em múltipla escolha, né? Porque penalidade, multa, para o direito civil é acessório. Penalidade, multa, para o direito tributário é principal. É principal exatamente por isso, porque você vai ter um objeto dela é uma prestação em dinheiro. Você pagar o tributo ou pagar a penalidade. Então, multa é obrigação tributária principal. É, Parágrafo 2º. As obrigações acessórias decorrem da legislação tributária e têm por objeto as prestações de positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização do tributo. Ou seja, uma obrigação acessória é uma obrigação de fazer, não fazer ou uma obrigação de tolerar. Você não envolve uma prestação em dinheiro. Então, a obrigação acessória, ela é uma obrigação positiva, que envolve a prestação positiva ou negativa, fazer ou não fazer. Então, exemplos: emissão de nota fiscal, de obrigações de fazer, né? Emissão de nota fiscal, cadastro, você ser obrigado a se cadastrar entre os contribuintes de um imposto, ISS, ICMS, você atualizar o cadastro do seu imóvel no IPTU, você alterar, algumas legislações exigem que você comunique alterações relacionadas à construção, edificação, relacionadas a quem seja o proprietário do imóvel, são obrigações todas acessórias, obrigações de fazer, né? É, ah, Deixa eu pensar, declarações de modo geral, por exemplo, declaração do imposto de renda é uma obrigação acessória, é uma obrigação de fazer. O que seria uma prestação negativa? Uma obrigação de não fazer. Eu tenho duas, basicamente. Uma, não rasurar os livros fiscais. Então, vocês vejam, você tem uma obrigação positiva, prestação positiva, que é escriturar os livros. E tem uma prestação que é negativa, que é não rasurar. Eu tenho uma prestação positiva, que é emitir nota fiscal. E eu tenho uma prestação negativa, que é não receber mercadoria desacompanhada de nota fiscal. Se você é um comerciante, você não pode receber mercadoria sem nota fiscal, porque pode ser até fruto de roubo, né, aquela mercadoria. Então, e para você controlar a cadeia, toda a cadeia tem que ser acompanhada, todas as circulações têm que ser acompanhadas de nota fiscal. Se o imposto vai ser pago ou não vai ser pago é uma outra discussão, mas a nota fiscal tem que acompanhar a mercadoria. Então, você tem a obrigação de emitir a nota fiscal quando você está vendendo, e você tem a obrigação de, quando está comprando, não receber a mercadoria desacompanhada de uma nota fiscal. Então, são prestações positivas de fazer e negativas de não fazer. Ok? O parágrafo 2º, ele diz: essas obrigações acessórias, que não têm natureza patrimonial, não são prestações pecuniárias,
elas são fixadas no interesse da arrecadação ou da fiscalização. E aqui é um ponto importante, que é uma diferença do direito civil, que certamente vocês sabem, mas eu quero sempre relembrar que eu acho que é importante, cai muito em prova. Às vezes as pessoas às vezes assim decoram, mas quando vem um probleminha fico meio na dúvida. Então, assim, não se esqueçam. Como é uma obrigação no interesse da arrecadação e da fiscalização, você pode ter uma obrigação acessória sem ter obrigação principal. Por exemplo, declaração do imposto de renda para menores de idade que tenham patrimônio superior a um determinado valor. Às vezes ele não tem renda nenhuma, ele é menor de idade, ele não recebe nada. Mas ele tem um patrimônio que ele herdou, né, que o pai, numa separação, deixou para o filho, doou para o filho. E aí ele tem um patrimônio, às vezes um patrimônio de R$ 1 milhão, né? A lei do imposto de renda prevê lá qual é o valor que você tem que declarar, mesmo que você não recolha. E você vai ter uma declaração a fazer. Mas você não tem imposto de renda nenhum, você não tem renda nenhuma. Então você não vai declarar. Você não vai pagar imposto nenhum. Então você pode ter uma obrigação de fazer, independentemente de ter a obrigação principal. Tá? Elas existem de forma autônoma. Por quê? Porque nesse caso, a preocupação da fazenda não é arrecadação, é fiscalização. Para poder saber de onde que vem a origem daquele patrimônio, quem foi que doou aquele patrimônio, né? Vocês vejam que a doação incide o imposto do Estado, então você fiscaliza através daquela obrigação acessória. Então, uma existe independentemente da outra. Então, não se aplica aqui um princípio conhecido do direito civil de que o acessório segue o principal. Isso é um raciocínio do direito civil. No direito tributário, não necessariamente o acessório segue o principal. Eu posso ter um acessório sem principal. Tanto é que tem alguns casos que a legislação chama de multas isoladas, penalidades isoladas. Por quê? Porque são por descumprimento de obrigações acessórias sem exigência de tributo. Você não vai pagar o imposto, mas você descumpriu aquela obrigação acessória, que não tem vinculação com a obrigação de pagar o tributo, que ela é independente. Por isso que alguns chamam de penalidades, essas são penalidades isoladas. Quando vocês ouvirem essa nomenclatura, penalidade isolada, é isso, é aquela penalidade que é pelo descumprimento de uma obrigação acessória, que existe independentemente da obrigação de pagar o tributo. Você não vai pagar o tributo. É o caso do menor lá no imposto de renda. Ele não tem imposto de renda nenhum a pagar, mas ele tem que sim que cumprir a obrigação acessória. Ok? Então, aquele princípio do direito civil, do acessório segue o principal, ele não é uma verdade absoluta. No direito tributário, não necessariamente ele é aplicado. Ok? E o CTN é claro nisso. Isso que eu acabei de mencionar, ele está previsto no CTN, em mais de um artigo. Primeiro, artigo 151, parágrafo único do CTN. 151, parágrafo único. O 151 trata das causas de suspensão da exigibilidade do crédito. Parágrafo único. O disposto nesse artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja suspenso ou dela consequente. Então, por exemplo, você consegue uma liminar para não ter que recolher o IPTU, uma liminar para não ter que recolher o ISS. Você está alegando que você tem, sei lá, um direito que o juízo considerou bom e ele suspendeu o pagamento daquele tributo. Você precisa cumprir as obrigações acessórias dela decorrentes. Tem que emitir nota fiscal, tem que se manter cadastrado, né? Ou seja, o fato de você não ter que recolher o tributo principal não quer dizer que você não vai cumprir as obrigações acessórias. Ok? Artigo 175, parágrafo único do CTN. 175 já trata das causas de exclusão, isenção e anistia. Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído ou dela consequência. Então, mesmo caso, se obteve uma isenção de IPTU, isenção do ISS, isenção do ICMS. Isso não quer dizer que você está dispensado do cumprimento das obrigações acessórias.
Ah, você tem como prestar declaração para a fazenda, você tem que escrever no cadastro, você tem que emitir nota fiscal, você tem que escriturar livros, sim, tudo. O fato de você estar com crédito com exigibilidade suspensa ou até caso de exclusão não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, né? Salvo uma disposição da lei daquele ente com sentido contrário. Mas a regra do CTN é que não dispensa. Por quê? Repito, porque as obrigações acessórias são fixadas no interesse da fiscalização, não só no interesse da arrecadação. É por isso que muitos autores, e assim, eu até acho melhor dar mais uma ideia, né, do que seja uma obrigação acessória, dizem que elas deveriam ser chamadas de deveres instrumentais. Porque eu acho que dá mais essa ideia de obrigação de fazer, não fazer, prestação positiva, negativa, né? Dever instrumental, ok? E isso é muito interessante. Então, eu gosto de fazer uma pergunta para alguns meus alunos, porque eu já vi isso cair em prova e as pessoas misturam, né? Por exemplo, juros de mora, é obrigação principal ou uma obrigação acessória? É principal. Multa moratória, principal. Por quê? São prestações pecuniárias, são obrigações de dar. Elas não são acessórias, tá? Então, a correção monetária principal, né? O tributo com seus acréscimos são obrigações principais, ok? Então, não misturem. Se vocês pensarem como no direito civil, vocês vão errar, ok? Parágrafo 3º do 113. Voltamos lá. Ui, o CTN está voando. A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Então, vamos entender bem o que seja isso. Quando você descumpre uma obrigação acessória, por exemplo, eu tenho que emitir uma nota fiscal, eu tenho que prestar uma declaração do imposto de renda, e você descumpre, você está sujeito a uma penalidade. Essa penalidade é uma obrigação principal. Então, quando a gente diz, quando o parágrafo 3º diz que a obrigação acessória vai se converter numa obrigação principal, é em relação à penalidade, porque aquela pessoa vai estar sujeita à aplicação de uma penalidade, de uma multa. É nesse sentido que a acessória se converte na principal. Isso não quer dizer que a obrigação acessória desaparece, né? Porque no direito civil, muitas vezes você diz assim, essa aqui se converte em perdas e danos. Obrigação de fazer se converte em perdas e danos. Você não pode mais fazer aquilo, você vai converter em perdas e danos. A perdas e danos substitui a obrigação de fazer. Aqui não. A obrigação tributária acessória, que pode ser uma obrigação de fazer, na hora que ela é descumprida, ela gera a aplicação de uma penalidade. Mas isso não quer dizer que você não vai precisar mais cumprir a obrigação acessória, como se fosse a conversão da ideia de sumir a obrigação acessória e substituir por dinheiro. Não é isso, ok? E deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos dizer que você tem que se cadastrar como contribuinte no imposto, no determinado imposto. E você não se cadastrou. Aí a Fazenda foi lá e te aplicou uma penalidade. Você, reincidência, continuou não se cadastrando, ela aplicou uma outra. Isso quer dizer que você não precisa se cadastrar? Não. Você vai ter que se cadastrar. Senão, daqui a um tempo, ela vai te aplicar outra. Então, assim, do ponto de vista do parágrafo 3º, não quer dizer que a obrigação acessória desapareça, né? Quer dizer só que você está sujeito a uma penalidade e que a penalidade é uma obrigação principal. Ficou claro? É um raciocínio diferente do direito civil. Uma outra observação que eu gosto de fazer, vamos assim, uma outra diferenciação que eu acho que é relevante dentro dessa ideia inicial de obrigação tributária, né? Como eu disse na aula passada, a diferença que o CTN faz entre obrigação e crédito. Obrigação e crédito são duas coisas, dois institutos diferentes. Apesar de estarem na essência, na sua natureza, eles serem a mesma coisa. Vocês vejam, o próprio parágrafo 1º do 113, ele diz:
A obrigação surge com a ocorrência do fato gerador. Então, ocorreu o fato gerador, eu tenho obrigação tributária. E essa obrigação vai extinguir juntamente com o crédito dela decorrente. Porque, na essência, elas são a mesma coisa, né? Na sua essência. Então, qual é a diferença entre obrigação e crédito? É o grau de exigibilidade. E aí eu vou compartilhar com vocês uma tela, uma diferenciação como um quadrinho, só para vocês terem essa distinção. Quais são as diferenças? O que significa o que eu acabei de mencionar? A obrigação ela está no CTN, nos artigos 113 a 138. É o título 2 do CTN. O crédito já é o título 3, vai dos artigos 139 a 193. A obrigação tributária é a primeira fase da relação tributária. Então, quando você veja o que eu li, a obrigação surge com fato gerador. Fato gerador ocorre e vai surgir a obrigação tributária. É a primeira fase da relação tributária. Nesse momento, aquela obrigação ela é ilíquida. Por quê? Porque você ainda não tem o valor a ser pago, quanto um debeato. E ela é inexigível pela fazenda. Não é que o contribuinte não possa pagar, mas a fazenda ainda não pode cobrar. Ela ainda não vai poder cobrar. O crédito já é uma segunda fase da relação tributária. O crédito já é líquido, você já definiu qual é a base de cálculo, já definiu qual é a alíquota, qual é o quantum debeatur, quanto você deve, né? E já é exigível, a fazenda já pode cobrar. Como é que você passa da primeira fase da obrigação para o crédito? Através do lançamento tributário. Essa é a forma mais usual. Nós vamos ver que tem outras formas de se constituir o crédito, né? Mediante, por exemplo, confissões de dívidas, preenchimento de declarações que caracterizam confissões de dívida. Mas, de um modo usual, como regra, o que constitui o crédito tributário é o lançamento. O lançamento ele vai tornar exigível e líquido uma obrigação tributária. Então, por isso que a gente vai ver que o lançamento tem uma natureza que é declaratória, porque ela vai declarar o que já existe, né, que surgiu lá com o fato gerador, que é a obrigação, mas ela também vai constituir o crédito, que é o segundo momento. Ok? No lançamento está no artigo 142, né, a regra no artigo, a partir do 140 do CTN, vocês já vão ter a sistemática, né, lá que se refere ao lançamento. Mas lançamento em si, né, o capítulo do lançamento se inicia com 142. Além dessas duas fases, você tem uma terceira fase da relação tributária que se inicia com a inscrição em dívida ativa. Vocês vejam que são as três fases. Primeiro eu tenho obrigação, depois eu tenho crédito. Então, obrigação, eu tenho um lançamento ou um ato de confissão de dívida, que eu constituo crédito, e o crédito vai ser inscrito em dívida ativa. A inscrição em dívida ativa é a terceira fase, é o terceiro momento. Por quê? Porque com a inscrição em dívida ativa, você vai gerar o título executivo da fazenda, que é um título extrajudicial, que é a chamada CDA, Certidão de Dívida Ativa, CDA. E aí você vai transformar aquele crédito que era exigível num crédito exequível. Vocês vejam que é o grau de exigibilidade. Um é inexigível, depois o exigível, depois você passa para o exequível. O que é um crédito exequível? É aquele que pode ser objeto de uma execução fiscal. Então, você gera o título, a CDA é cópia da inscrição em dívida ativa, ela vai gerar o título que é a CDA, e a CDA vai embasar uma execução fiscal. E aí são as três fases em termos de exigibilidade daquela relação tributária. Então, isso é importante para vocês visualizarem, né, a relação. O que você inscreve em dívida ativa é o crédito, né? A obrigação ela é o primeiro momento, ok?
Uma outra discussão que eu acho que é muito importante, que eu já ia esquecendo, é a seguinte. Vamos voltar lá para o 116. O 116 não, o 113, perdão. O 113, no parágrafo 2º, ele diz assim: a obrigação acessória decorre da legislação tributária. Eu já falei disso aqui, mas agora eu vou me aprofundar. Juntando algo que nós já vimos na aula passada, nas últimas aulas que nós estudamos. Quando o CTN fala em legislação tributária, ele está tratando da terminologia do artigo 96 do CTN. Legislação é o 96. Legislação não é lei, né? Legislação, como nós já vimos aqui, é uma terminologia mais ampla. Alcança tratados, convenções, alcança medidas provisórias, alcança decretos, alcança normas complementares, resoluções do Senado. Legislação é uma terminologia mais ampla. Então, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar uma ação civil originária, uma ACO, que é a CO 6429, que é julgada pelo plenário do Supremo, a CO 6429, essa CO é uma CO que saiu em boletim informativo, é uma CO de 2020, não é tão recente, mas ela fixou um entendimento, que é o prevalente no Supremo, de que as obrigações acessórias, elas podem ser fixadas em decreto, por exemplo, e normas complementares, ou seja, todas inferiores à lei. A obrigação acessória não é matéria de reserva legal. O que é matéria de reserva legal é a penalidade. A multa é matéria de reserva legal por força do artigo 97, inciso 5º do CTN. 97, inciso 5º, que eu também já dei aqui para vocês quando estudamos legalidade. Então, você pode até ter a exigência de a obrigação de fazer e não fazer num decreto, mas o que você não pode ter é a multa no decreto, tá? Isso não pode, tá? Isso é importante, porque geralmente elas vêm conjugadas, né? Então tem que estar tudo na lei. É muito comum que você tenha a lei, você tenha lá as infrações, depois as penalidades, até para você graduar as infrações, as penalidades de acordo com a infração. Mas nunca eu vou ter uma penalidade num decreto, porque não pode, fere reserva legal, e não é obrigatório que a obrigação acessória esteja em lei. Então, às vezes, você tem exigências de cadastro, exigências de declarações que estão em decretos. É possível? Porque é obrigação acessória, ok? Então, essa diferença também é importante e eu já ia esquecendo. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa aqui. Não. Então, vamos começar a partir de agora a analisar o próximo capítulo do CTN, que trata do fato gerador. Nós vimos os dois tipos de obrigações tributárias, vamos ver agora o fato gerador. O fato gerador é tratado nos artigos 114 a 118 do CTN. E eu vou começar pelo próprio conceito do que seja fato gerador. Fato gerador é uma circunstância da vida que, prevista abstratamente na norma, é capaz de gerar obrigação tributária. É sempre uma circunstância da vida. Você adquire propriedade, você adquire um veículo, você adquire um carro, uma casa, um apartamento, você ofere uma renda, né? Você vende uma mercadoria, você presta o serviço. São sempre circunstâncias da vida que, previstas abstratamente na norma, princípio da legalidade, são capazes de gerar a obrigação tributária. A doutrina faz uma diferença entre fato gerador e hipótese de incidência. Hipótese de incidência é a previsão abstrata na norma. Por mais que a lei diga esses são os fatos geradores, o que na verdade a lei prevê são as hipóteses de incidência. Na hora em que você concretiza a hipótese de incidência, você tem o fato gerador. Então, o fato gerador é a concretização da hipótese de incidência. Na hora em que você adquire a propriedade, surge a obrigação de você pagar o ITBI.
Na hora em que você vende uma mercadoria no mundo real, surge a obrigação tributária de ser recolhido o ICMS. Na hora que você presta um serviço na vida real, surge a obrigação tributária de recolher o ISS. Então, o fato gerador, na verdade, é a concretização daquela hipótese de incidência, que é, repito, a previsão abstrata na norma. Ok? Eu não vou dar todos os artigos do capítulo, porque aqui é impossível a gente dar tudo, eu escolho aqueles que são controvertidos, né, que eu acho que são relevantes, e com o tempo que me resta para a aula de hoje, eu vou começar pelo artigo 117, que eu acho que é um artigo menorzinho. Artigo 117 do CTN. Ele diz: para os efeitos do inciso 2 do artigo anterior, que trata de uma situação jurídica, né, o fato gerador decorrente de cuja hipótese de incidência é uma situação jurídica, e salvo disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados. Então, 117 trata de negócio jurídico condicional. É um negócio jurídico sujeito a uma condição suspensiva ou uma condição que seja resolutória. E aí, para você saber quando aquele fato gerador ocorre, quando vai surgir a obrigação tributária. E aqui, vocês devem pensar como no direito civil. É muito parecido com o direito civil, né? Vamos pensar primeiro pela condição suspensiva, que é o inciso 1. Vamos dizer que eu tenha, e esse é o exemplo dos livros, né? Não é muito comum o negócio jurídico condicional, então o exemplo dos livros geralmente é o mesmo. Vamos dizer que eu tenha uma doação cujo a condição suspensiva seja o casamento. Se vocês pensarem como no direito civil, aquela doação ela só produz os seus efeitos no momento em que se implementa a condição. Na hora em que há o casamento, o contrato produz os seus efeitos. Aí vai ter a transferência de propriedade. Nesse momento surge a obrigação tributária. Então, se você só tem o surgimento da obrigação tributária quando o contrato produziu seus efeitos. É o que diz o inciso 1. Sendo suspensiva a condição desde o momento do seu implemento. Contrato, né, condição implementada, casamento realizado, aquele contrato produz seus efeitos, surge a obrigação tributária. Condição resolutória é diferente. Por quê? Vamos dizer o mesmo negócio jurídico, doação, que está sujeito a um imposto. Imposto de transmissão, causa-mortes e doação, que é o imposto do Estado. Quando você celebra uma doação sujeita a uma condição resolutória, aquele contrato ele produz efeitos desde logo, desde o momento que você celebrou. A condição resolutiva ou resolutória é para que aquele contrato seja desfeito. É para que você possa voltar para a situação fática anterior, né? Então, quando é que vai surgir a obrigação tributária de pagar o imposto causa-mortes e doação? Desde a celebração do negócio. Desde aquele momento, o contrato está produzindo seus efeitos. Então, para o surgimento da obrigação tributária, a condição resolutória não tem relevância. Então, veja o inciso 2. Sendo resolutória a condição desde o momento da prática do ato ou da celebração do negócio. Celebrou o negócio, ele já está produzindo todos os seus efeitos. Então, já surgiu a obrigação tributária para você recolher o tributo, né? Quando na hora que aquela condição resolutória ocorrer, você vai voltar, você vai retornar para a situação jurídica anterior. Mas, né, vamos dizer assim, não é o fato gerador do imposto de transmissão causa-morte e doações já ocorreu lá atrás, ok? Isso aqui é interessante. Tem uma discussão no imposto de transmissão causa-morte e doação que é quando você tem, por exemplo, uma doação e aquela doação com reserva de usufruto, né? E quando aquela reserva de usufruto você consolida, né? Ou quando você revoga aquela doação, se você teria uma nova transmissão de propriedade, mas quando você tem condição, faz parte da condição o retorno à situação anterior, né? A própria essência do negócio jurídico condicionado, que é diferente de revogação,
a posteriori, é quando na hora que você implementa a condição, você volta para o status quo anterior, né? Você volta para a situação fática anterior, né? Então, decorre do mesmo negócio, não é um outro negócio, não é uma coisa nova, né? É simplesmente implemento daquela condição. Então, a meu ver, não dá para você incidir de novo o imposto. É claro, como se tivesse uma nova transmissão de propriedade. Mas tem leis estaduais que prevêem a incidência nesse caso, sim, quando você tem uma condição que se implementa. Tá? Então, mas pessoalmente acho que isso não seria cabível, tá? Eu acho que é um negócio jurídico único, você faz uma transferência de propriedade, ocorre o fato gerador, e na hora que aquela condição se realiza, você volta para o estado qual anterior. É claro que tem duas transferências de propriedade, mas é para o mesmo negócio jurídico, não são transferências autônomas, né? Mas, repito, tem leis estaduais que prevêem a incidência do imposto de transmissão em cada transmissão gratuita, né? É o que eu acho extremamente questionável. Ok? Então vamos ficar por aqui. Na nossa próxima aula, eu vou dar para vocês o artigo 116, parágrafo único, que é uma discussão importantíssima, que diz respeito a planejamento tributário, elusão, né, que eu acho que são assuntos extremamente importantes, caem em todos os programas e que para a Fazenda tem muito interesse. Então, até lá, até a nossa próxima.